Saúde. Estamos aqui diante do escritor Manuel Valdeci Vasconcelos. Cidadão valoroso, polivalente, servidor público federal, professor, radialista e escritor. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, senhor radialista Chagas Lopes. Suas origens, por gentileza. Eu sou aqui das mesmas origens do Vale do Acaraú. Nasci em Morrinhos, quando então era distrito de Santana do Acaraú. Mas aqui eu sou das mesmas origens da Ribeira do Acaraú, que vai, pelo menos esse setor que vai de Sobral até a cidade de Acaraú. Sua família é muito numerosa, não é? Os Vasconcelos. Os Vasconcelos é uma família que habitou esse vale aqui há muitos anos e continua habitando. E ela é muito numerosa, com várias ramificações, com os Frotas, com outras famílias da região. Já que seu livro é autobiográfico Pois não. e faz revelações esplendorosas sobre a sua vida, estamos no sentido aqui, no direito de sondar um pouquinho também sobre a sua vida, se bem que a gente já leu parte desta obra maravilhosa que vai ser lançada agora na próxima sexta-feira, às 19h30, na ACEL, Academia Sobralense de Estudos e Letras. Já estou lendo e muito feliz. Estou tendo, inclusive, assim, um certo afeto, uma certa ternura com a sua pessoa e com a sua família, sem a gente ter assim, um contato maior. Muito obrigado, isso é bondade sua. A pessoa, quando é bondosa, flui dela esse raio, essa aura de bondade, de simpatia. Por que escreveu este livro, Homiletas et Labor? Não sei se eu pronunciei direitinho, porque latim ninguém domina, né? Mas em português, já me disseram, o professor Herculano, humildade e trabalho. Perfeitamente. Qual é o propósito desse livro? O propósito desse livro é que eu tenho uma tendência para as letras, desde pequeno. Estudei no convento franciscano, estudei no seminário, depois frequentei faculdades. E era uma vontade que até a minha esposa demonstrou, e as minhas filhas queriam que eu escrevesse um livrozinho para marcar a história da família. Aliás, eu tenho um primo que já escreveu, não sobre a família Vasconcelos, mas sobre Morrinhos. Ele também é de lá, já escreveu 3 livros. Então, eu resolvi aos poucos, com a ajuda até de alguns amigos da UVA, como o professor Leonan Gomes no começo, depois o professor Zé Luiz Lira, o Herculano. Quando eu esmorecia, que não queria continuar, principalmente agora no finalzinho, mais no final, quando a minha esposa contraiu câncer, e eu fiquei muito abatido, e aí eu comecei fui acometido da depressão, que ela ainda se prolonga até hoje. Então a finalidade maior era contar mesmo a origem e um pouco da minha família, da minha vida, de caminhar da minha vida desde o nascimento até os dias atuais. E para mim foi uma vida cheia de dificuldades, mas ao mesmo tempo rodeada de vitórias e de louvores para mim, para os meus amigos, para a minha família. O senhor enaltece muito a sua esposa, Dona Maria de Lourdes Pinto Vasconcelos. Razão maior da sua vida. O senhor tem umas tiradas boas no livro, fala de uma rebanada, de uma rabanada, né? Exato. Dos encontros casuais e propositados que o senhor agilizava junto a uma amiga dela para sempre estar perto da Dona Maria de Lourdes, né? Isso aí foi mais para começar o namoro. Sim. A gente já andava na avenida, já passeava, já conversava muito, mas normalmente, nunca só, era mais ou menos, mas quase sempre era com a amiga dela, Aparecida, que ainda hoje é viva. E aí eu notei uma simpatia do lado da Mariluz, da parte da Mariluz que está comigo, e a recíproca foi verdadeira. Então, eu também, a amiga dela, disse, não, mas eu tenho essa tendência para mais luz, queria, será que ela topa? Topa. Um dia você conhece ela muito bem, conversa com ela, então como é que vamos fazer? É muito simples, eu vou para a avenida com ela, aí quando
quando você chegar lá, você dá um sinal. Aí eu cheguei na avenida no dia 2 de outubro de 1956, não, 2054. Cheguei na avenida lá em Santana do Acaraú e disse para ela, cheguei e disse, como é que pode aparecer? Ela disse assim, e saiu em passos longos, apressados, e eu fiquei, aí começou esse namoro que durou 60 anos. Quer dizer, junto com o casamento, durou 60 anos. E teve uma colocação sua muito interessante que eu achei. Um casamento para dar certo tem que ser dois doidos, né? Um para o outro, né? Exato. Isso aí foi uma tirada da mãe dela, da dona Neném, que era até muito escrupulosa, muito devota, muito ligada à igreja, estudou no colégio das Doroteias. E às vezes quando a gente estava conversando, fazia alguma coisa, ela disse, só pode dar doido porque só pode dar certo porque são dois doidos. Porque a gente, além de ser furado na venda, como se diz no linguajar popular, um pelo outro, a gente manteve esse tempo todo de namoro entre... não vou dizer que depois que a gente não teve desentendimento, isso é normal. Quem é quase... É santos, quem nunca teve uma desavença, uma briga, nós tivemos algumas, mas nada deixou de ser superado. Todas elas foram superadas e nós morremos em perfeita união e muito bem de vida, graças a Deus. Inclusive, um dos depoimentos da dona Maria de Lourdes, eu sou doida por ele porque minha vida toda foi ele. Ela nunca teve outro namorado, de fato. Alguns flertes, um namorozinho de uma semana, um fim de festa em Santana, mas nunca teve um namoro assim, cerrado e prolongado e duradouro, como eu tive com elas durante 5 anos. Depois desse namoro de 5 anos, nós nos casamos e continuamos a nossa vida, algumas vezes com dias de dificuldade, alguns dias com dificuldades, momentos de alegria, como só ia acontecer com todo casal. Tudo que a gente está enaltecendo aqui está no conteúdo do livro, né? Pois não, tá assim. Humilitas et labor, é assim que se pronuncia? Diga aí. Não. Humilitas et labor. Pronto. Que deu labor em Fortaleza e humildade em português, deu humildade e trabalho. É bem parecido com... Só que a pronúncia é um pouquinho diferente. A formalização do casamento de vocês foi muito interessante. O pedido foi em público, né? E foi através de um discurso. Pois sim. Do nosso caríssimo amigo da família, Dr. João Ribeiro Ramos. Nós estávamos marcando uma festa lá para o noivado e o Dr. Ramos, como era amigo nosso, foi para o noivado. Inclusive o Dr. Tomás Aragão também foi, e outros amigos aqui, Cleber Rocha. Sim. Aí, lá nas tantas... É o clima de uma casa. Lá para as tantas, eu tive a ideia, vou falar com o Dr. Ramos para fazer isso. Já estava quase tudo certo, não havia razão nenhuma para que o pedido da mão da noiva fosse negado. Então eu falei com o Dr. Ramos. E ele de pronto, o Dr. Ramos gosta de falar e fala bem, falava bem. Aí ele fez lá no meio da festa, parou a orquestra. O Dimas, o poeta Dimas. É isso que estamos... Meu amigo, poeta Dimas, eu estou concedendo uma entrevista aqui. Eu li para o seu lançar o seu livro, viu? Na próxima sexta-feira, dia 19, lá na ACEL, Academia Sobralense de Estudos e Letras. O que significou o Padre Araquém para a sua vida? Padre Araquém significou muito para a nossa família. E quando eu nasci, ele se apegou muito a mim. O papai já trabalhava com ele. Às vezes, quando ele ia a Santana, a Morrinhos, o papai morava lá. Então, quando para quem ia, ele às vezes se hospedava no começo na casa do tio meu, de uma tia minha, do tio Doca. Mas depois ele se hospedava também na casa do meu avô, Francisco Bento, Chico Bento. E então ele se apegou muito a mim. Ele me queria muito bem. Me chamava até de a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Dom José ouviu isso e riu, o Padre Palhano também. E o senhor Sabino Guimarães Loyola,
que quando eu fui seminarista, ele era o reitor, depois nós continuamos amigos, ele toda vez que me via falava dessa arrumação da quase pessoa da Santíssima Trindade. Então ele foi muito importante, porque me quis bem, quis muito que eu fosse padre, e manteve alguns entendimentos para que eu fosse estudar no convento dos frades. Quando eu saí, depois ele ficou muito feliz quando eu entrei no seminário, e então ele me incentivou e me queria muito bem. Eu morei na casa dele e ele também, de certa forma, me amparou e amparou meus pais. Antigamente, os pais eram grandes estimuladores da vocação dos filhos. No seu caso foi diferente. O grande estimulador foi o padre Araquém da Frota. Você tinha mesmo essa vocação para o sacerdócio? Eu? Sim. Não, eu não tive não. Eu ia mais porque... aliás, quando nós fomos para o Tianguá, só de Santana do Acaraú foram 11 alunos. Então, e do seminário também, Santana quase não tinha. Quando nós fomos, mas foram alguns bem. Foi o Cleber Rocha, fui eu. Não me lembro assim de cabeça quantos foram, não. Zé Maria foi padre. Mas eu nunca tinha. Fui com a intenção de receber uma educação boa, que realmente, tanto o convento do Tianguá quanto o seminário de Sobral prestavam uma educação, ainda do Tianguá era das primeiras letras, ainda era um curso básico, e no seminário, que eu me arrependo de ter durado tão pouco tempo lá, mas recebi a base, os conhecimentos e a formação cristã e moral e de caráter, que lá a gente auriu os ensinamentos com retidão daqueles padres que nos ensinavam não só as matérias da vida, do ensino, como a matéria para a vida. Quero agradecer aqui a gentileza. Quero perguntar ainda, diga um fato marcante assim na sua vida. Vários fatos marcantes. Um deles foi meu casamento, o outro foi a minha formatura em Direito, que eu tinha um sonho muito antigo e já me formei com 70, quase 90 anos, 79 anos, o nascimento dos meus filhos. Essas foram as datas mais marcantes da minha vida. Eu acredito que o nascimento foi a mais marcante, porque se eu não tenho nascido, não haveria essas outras, não? Mas é isso. Muito obrigado, então, pela atenção, pela gentileza. Quero desejar aqui muito sucesso com esse seu livro, que é realmente espetacular. Sucesso. Obrigado. Eu agradeço demais a sua chegada aqui, sem nem esperar, de repente, vamos dizer assim, mas eu me sinto feliz de prestar esses esclarecimentos que não tem nada de segredo e não ofende a ninguém. Tá bom, muito obrigado, muito boa tarde.